Prontinho. Aula gravando. Vamos lá. Então é isso. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem me interromper, tranquilo, e aí a gente vai conversando. Vamos nessa. Na última aula, nós falamos sobre os paradigmas, né, da pesquisa. E aí nós falamos sobre o estruturalismo, falamos sobre o positivismo lógico, tá? Deixa eu adicionar os colegas que estão chegando aqui. Falamos também sobre o materialismo dialético, indicando que para fazer a pesquisa a gente vai ter que escolher um paradigma, né? A gente vai ter que buscar um paradigma para nortear a nossa pesquisa. E hoje nós vamos falar sobre o projeto de pesquisa, né? Sua conceituação, sua constituição, certo? E vamos nessa. É interessante, pessoal, de logo, deixa eu colocar os slides aqui para vocês, né? A gente compreender a natureza da pesquisa qualitativa e quantitativa. Na unidade 2, nós falamos de vários tipos de pesquisa, né? Falamos de pesquisa descritiva, exploratória, ex post facto, pesquisação, enfim. No entanto, o autor preferiu deixar a qualitativa e quantitativa para falarmos depois dos paradigmas, certo? E aí vocês vão acabar entendendo, né, o porquê disso, certo? Vamos também conhecer o fluxo da pesquisa para realizar um projeto de pesquisa, né? Então, vou apresentar para vocês aqui um fluxograma, né, de como a pesquisa ela se desenvolve para chegarmos num projeto de pesquisa, certo? Vamos também fazer uma análise de como seria uma pesquisa científica, ok? Então, vamos lá. Perceba que tudo está interligado, certo? Tudo está interligado. E nós discutimos na última aula sobre os paradigmas da ciência. E isso é interessante, vai ser muito importante para analisarmos as pesquisas qualitativas e as pesquisas quantitativas. De início, né, a gente, até o autor traz isso no livro, é importante a gente fazer uma diferenciação, né? Quando a gente escuta a palavra qualitativo, né, de logo depreende-se, né, vem na mente a questão de qualidade, né, e quantitativo, quantidade, certo? Mas esses conceitos vão muito além, certo? Vão muito, muito além. Quando nos referimos às pesquisas qualitativas, agora no âmbito das ciências, tá? Não mais lá no senso comum, mas agora no âmbito das ciências, né? Nós não queremos afirmar se ela é de qualidade ou não. Não se refere a isso. Uma pesquisa qualitativa ela não significa ter ela uma qualidade maior ou não, né? Não tem nada a ver. Pesquisa qualitativa ela busca analisar os fenômenos a partir de uma abordagem centrada num paradigma compreensível do fenômeno. Lembra lá quando falamos na última aula sobre o materialismo dialético, lá na figura de Karl Marx, né, seu expoente? Falamos que ela buscava adentrar fundo do problema, né, e mais a fundo do problema. E a pesquisa qualitativa ela está fundada nessa abordagem, certo? Num paradigma de compreensão do fenômeno, avançando a fundo no problema. Então, nessa perspectiva, a busca é de revelar os aspectos que nem sempre se manifestam de maneira visível aos nossos olhos, certo? E que, portanto, embora estejam presentes e interfiram na configuração dos fenômenos, né, para serem explicitados, precisam caminhar por trilhas que nem sempre são retas, nem sempre são lineares, né? E que precisa de um olhar mais atento do pesquisador,
precisa de um olhar mais a fundo do pesquisador. E isso é nas pesquisas qualitativas. Pessoal, se tiver um barulho a fundo aí, é porque está chovendo muito aqui em Brumado, né? Então, a chuva está muito forte. Então, se tiver um barulho aí no fundo, é a chuva, tá? Vamos lá, vamos avançando. Um exemplo, a gente pode ter como exemplo o processo de coleta de dados e como esses dados eles serão obtidos, né? Então, um exemplo aqui fácil. Os instrumentos de coleta de dados, conhecidos como qualitativos, são aqueles que não podem ser expressos em forma de gráficos. Não vêm expressos em números, tá? Numa quantificação. Por eles não ser quantificáveis, certo? Por eles não serem quantificáveis. Então, o exemplo é uma entrevista, na qual o entrevistado ele vai discorrer, por exemplo, de sua história de vida, né? Vai contar quem são os seus pais, onde mora, né? Qual bairro que mora, qual o seu emprego, quanto ganha no seu emprego, quantas pessoas dependem, né, dele ou dela, né? Se estuda ou não, quais são as suas despesas. Perceba que isso não pode ser colocado num gráfico, né? Não pode ser quantificado, né? Tendo em vista que ele vai discorrer sobre sua história de vida, né? Qual comunidade ele está inserido, né? No qual vive, se organizou. Então perceba que isso, né? Esse processo de coleta de dados do entrevistador para com o entrevistado não tem como ser quantificado, certo? E isso é um exemplo, né, de um processo de coleta de dados no qual, né, a gente se desenvolve, chega numa pesquisa qualitativa, correto? Do modo diverso, né, no outro giro, nós temos as pesquisas quantitativas. Olha que interessante. Nas pesquisas quantitativas, em sentido oposto às qualitativas, elas têm seus fundamentos voltados e fixados na objetividade e no controle científico, certo? Lembra de qual paradigma aí, né? Vocês podem lembrar lá do positivismo, né, que nós falamos, que nós temos como figura o expoente em Augusto Comte. Então, nesse tipo de pesquisa, enfatiza que se aplica em testes que vão comprovar a validade dos resultados e sua dignidade. Oi, pode dizer. Aceita a Vanessa aí de novo, que caiu, ela teve que entrar de novo. Pronto, aqui não apareceu ela ainda não. Peça ela para entrar. Aqui ela está como aceita já na sala. Ok. Tá certo. Então, pessoal, perceba, né, que o entendimento aqui vem numa concatenação de ideias, né? O que nós falamos na última aula está se aplicando nessa aula agora. E que na pesquisa quantitativa volta-se mais à objetividade e ao controle científico. Né? Então, um exemplo, tá? Do mesmo modo que nós falamos aqui nas pesquisas qualitativas, né? No processo de coleta de dados e como esses dados vão ser coletados, vão ser obtidos. Na pesquisa quantitativa, diferentemente lá da pesquisa qualitativa, são aqueles no qual o resultado eles se dão de uma forma num dado matemático, tá? E eles podem ser mostrados, né, demonstrados na forma de um gráfico, né? Então, o entrevistador chega lá para o entrevistado e apresenta um questionário de perguntas fechadas para ele marcar sim ou não. Exemplo, primeira pergunta, você trabalha? Ele vai marcar sim ou não. Ele vai chegar para uma outra pessoa com o mesmo questionário, você trabalha? Sim ou não. Né? Você tem filhos? Sim ou não. Para outra pessoa, você tem filhos? Sim ou não. A partir dessas respostas, ele tem como colocar, né? Tem como quantificar num dado matemático isso num gráfico e apresentar os dados. Perceba que é totalmente, né, diferente da pesquisa qualitativa.
né, na qual entra-se a fundo no problema e tenta buscar, né, entender o processo e os fenômenos referente relativo à vida do entrevistado, certo? Então, Minayo, ele afirma que a pesquisa qualitativa, ela se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado, diferentemente da pesquisa quantitativa, certo? Na pesquisa qualitativa, ó, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitude das pessoas. Aí é o que está dizendo ele, né? Continua o autor, que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos, dos fenômenos. Então, na pesquisa qualitativa, busca-se adentrar fundo no problema que está sendo investigado. Já na quantitativa, baseada na filosofia positivista, de que supõe a existência de fatos sociais como uma realidade objetiva, conforme nós falamos na última aula, que isso vai depender das crenças do entrevistado, né? E concebe a verdade com absoluta e objetiva. Santos Filho afirma isso. Então, pessoal, é interessante essa análise, certo? De uma incompatibilidade de caráter epistemológico, né? Epistemológico. Então, ainda Minayo afirma, esse autor, que quando se refere a um conjunto de dados, o qualitativo ele não se opõe ao quantitativo, certo? Muito pelo contrário, ele afirma que um vai complementar o outro, né? De uma forma que esses dados eles podem interagir entre si, certo, pessoal? Então, não quer dizer que um vai se afastar do outro. Não, eles podem se interagir, certo? Eles podem se imbricar, né? E ter essa discussão mais ampla, certo? Vamos avançando. Então, não se trata, né, de uma escolha desse ou daquele paradigma de uma forma aleatória para a gente fundamentar a nossa pesquisa. Não, de forma alguma. Né? Se trata do quê? Né? Se trata em compreender a fundo o que isso significa e o que isso vai nortear, né? Qual paradigma vai nortear a nossa pesquisa. Então, a gente pode depreender o seguinte, né? Esse paradigma vai ser favorável para nortear a nossa pesquisa? Sim ou não? Pronto, sim. Então, isso, né, já é um indicativo para a gente caminhar com nossa pesquisa. Então, é muito prematuro, ainda aduz o autor, julgar um pesquisador pela forma como ele apresenta a sua abordagem. Se for uma abordagem mais quantitativa, né, não se pode ter aquele pré-conceito no sentido de dizer, pronto, nada entrou ao fundo ao problema, não é uma pesquisa qualitativa, então essa pesquisa não funciona, não presta. Não tem nada a ver com isso, certo? Ele tem os motivos para se basear a pesquisa, né? Ele tem os motivos. Então, para isso é preciso nós analisarmos a pesquisa do autor, né, e entender, compreender os motivos que levou ele a escrever e a ele a optar por aquele paradigma, certo? Visto essa diferença da pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa, é interessante analisarmos as etapas da pesquisa, certo, pessoal? Esses conceitos nós já falamos na unidade 1 e na unidade 2. E aqui vamos reforçar. Independentemente da abordagem teórica a ser utilizada no estudo, independentemente da abordagem que vocês vão optar para fundar o seu estudo, a pesquisa ela deve ser compreendida como um processo que pretende
apresentar um resultado. Então, de logo, a gente tem que analisar que a pesquisa ela deve ser compreendida como o quê? Como a apresentação, né, sob o ponto de vista de um processo, para apresentar um resultado. Um resultado de quê? Daquilo que pesquisamos, né? Então, a pesquisa científica é uma forma de produzir o conhecimento científico de um processo constituído de etapas. Para a gente chegar numa pesquisa científica, né, se tem etapas, certo, pessoal? Se tem etapas. E, normalmente, no âmbito da universidade, quando há solicitação, lá no final do curso, de um processo de realização de uma monografia, né, ou de um TCC, seja artigo científico, né, a organização dessa monografia e desse trabalho de conclusão de curso, ela é estabelecida em etapas. Então, a gente precisa seguir etapas para a gente fechar uma monografia, para a gente fazer uma monografia. E para melhor compreender, vamos mostrar aqui um quadro sinótico descrito por Luquezzi. Vejamos, ó. Primeiro, o que identificar? Desculpa, o que investigar? Perceba que as abordagens, ó, ficarão expressas no processo de investigação científica, não somente por meio do paradigma que vocês, como pesquisador, vão definir, mas através dos teóricos que vocês vão utilizar, né, para referenciar os dados que vocês vão colher, certo? Dos procedimentos, das técnicas. Então, a pesquisa é um procedimento racional que tem no projeto, ó, lembra essa palavra projeto que nós estamos estudando aqui, a forma instituída para ser organizado. Então, o projeto, lembra na última aula que nós falamos, é uma intenção investigativa. Né? Eu tenho uma intenção em investigar, ainda não é minha pesquisa. O projeto é uma intenção investigativa e ele é um documento que ele deve responder a alguns questionamentos. Vejamos quais são eles. Vocês estão vendo aí no quadro, no slide. Primeiro, o que é investigar? O que eu quero investigar? Né? Segundo, por que investigar esse tema? Por que eu quero investigar esse tema? Quais são os motivos que me levam a investigar esse tema? Terceiro, para que e para quem investigar? Qual é meu público-alvo? Né? Quais os recursos orçamentários são necessários? Eu vou precisar de quanto de dinheiro, né, para realizar essa pesquisa? Eu vou precisar viajar para pesquisar em outros lugares? Né? Então, é um outro levantamento. Como, com o que, onde pesquisar? Onde eu vou fazer meu levantamento bibliográfico? Ou documental, ou de coleta de dados, certo? Eu vou apresentar o quê? Para coletar esses dados, eu vou fazer uma entrevista, eu vou apresentar um questionário? Não, vou fazer uma pesquisa bibliográfica, em livros, em artigos científicos. Né? A pesquisa ela deve ser fundamentada em quais fontes de investigação ou fontes de informação? Vou pesquisar onde, conforme eu falei para vocês aqui agora? Né? Em artigos científicos? Não, em livros, né? Em doutrinas? Vai ser em loco, né? Um estudo de caso? Que soluções eu vou propor nesse meu projeto? Qual é o tempo necessário para cumprir essas etapas? Perceba que até no projeto também nós temos um tempo necessário. Né? Pronto, no primeiro mês eu vou definir o tema e o problema. Já no segundo mês eu vou coletar os dados. No terceiro mês eu vou apresentar o meu projeto. Na próxima aula, quando nós falarmos ainda de projeto de pesquisa, eu vou apresentar para vocês um projeto que eu desenvolvi, certo? Voltado para a área do direito. E vou apresentar um projeto, só mesmo a título de ilustração, de uma outra área, totalmente diferente da do direito. Né? Eu vou pegar da área de saúde, na área da medicina, para vocês verem, né, dois projetos
sob uma perspectiva diferente, né? Então, na próxima aula, eu vou apresentar para vocês, né, esses dois tipos de projeto, para a gente entender todas essas etapas do projeto de pesquisa, certo? Vamos avançando. E, pessoal, deixa eu só aceitar mais um coleguinha aqui na turma. Só um momento. Pronto. E, pessoal, nós temos ainda, certo? Né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Um outro quadro sinótipo aqui, ó, ainda de Lucchesi, né? Dos momentos, certo? Para a gente compreender a pesquisa, a organização, né, da pesquisa. Primeiro momento, é o que nós vamos falar na aula de hoje, é o momento decisório ou de identificação da temática, certo? Qual é a função desse momento? É planejar a pesquisa, é ter um planejamento da pesquisa, certo? E quais são as atividades que nós vamos desenvolver aqui? Primeiro, selecionar o tema. Nós vamos aprender hoje como é que nós vamos selecionar o tema. Segundo, identificação de um problema ou criação de uma questão referente ao tema definido, certo? Então, como criar o problema, certo? Que geralmente, né, e a indicação é que sempre vem em forma de pergunta. Segundo, sugestão de possível resposta à questão problema. Então, você levantou um problema em forma de pergunta, agora eu preciso levantar uma possível resposta. Perceba a palavrinha, ó, possível resposta, certo? Ou seja, uma resposta provisória, preliminar. Nós chamamos de hipótese. Depois, a elaboração do plano provisório, ok? No segundo momento, nós temos a fase operacional, né? Essa segunda fase e a terceira fase nós vamos ver nas próximas aulas. Na aula de hoje nós vamos ver apenas o decisório e a identificação temática, que já é muito assunto. No segundo momento é o sistema operacional, é a fase operacional, em que ela tem como função a execução da pesquisa. Onde nós vamos coletar informações, nós vamos estruturar a nossa redação, certo? E as atividades incertas nessas funções, quais são? Seleção da bibliografia, né? Eu vou selecionar quais são os livros, quais são os textos que vai me dar base para a minha pesquisa. Leitura e documentação, certo? Vou fazer minha leitura, os fichamentos, né? Construção orgânica e inteligente das ideias, segundo planos provisórios, aperfeiçoando, se for o caso, certo? E no terceiro momento, nós temos o redacional e o comunicativo, que nós vamos apresentar os resultados da pesquisa. A redação preliminar, certo? E a redação definitiva com os resultados e as conclusões da nossa pesquisa. E aqui nós temos esse gráficozinho, ó, veja para vocês aí na tela. Nós temos, ó, o tema, certo? Nós vamos definir. Nós temos o problema, que geralmente vem em forma de pergunta, e a indicação é essa, que vocês levantem o problema em forma de pergunta, certo? Nós temos a hipótese, tá? Que são essas respostas provisórias, essas respostas preliminares, certo? Nós temos a determinação do plano provisório, a elaboração dos instrumentos de coleta de dados, partindo depois para análise e interpretação das informações e depois a redação do relatório final. Tudo isso aqui é 1, 2 e 3 colocado aqui nesse gráfico. E, pessoal, lembra que eu falei que o projeto de pesquisa é uma intenção, né, investigativa? Vimos aqui que o projeto de pesquisa é um documento elaborado, ó,
para nortear o trabalho de investigação. É ele que vai dar um norte para a sua investigação. O projeto de pesquisa, perceba, está antes da pesquisa, né? O projeto de pesquisa é uma intenção investigativa, certo? Então, é ele que vai nortear a sua investigação. E ele pode ser compreendido como um planejamento, que visa organizar as etapas desse processo para garantir a viabilidade do estudo. O autor, no livro de vocês, ele afirma que o projeto de pesquisa ele pode ser considerado 70% da pesquisa. E eu afirmo que, se vocês fizerem um projeto de pesquisa, né, bem feito, né, bem organizado, com a bibliografia bem robusta, certo? Com um processo de investigativo bem feito, vocês têm, né, um aumento de 10%. Vocês têm 80% da pesquisa de vocês pronta, certo? Por quê? E isso eu falo por experiência própria. Na época de faculdade, né, o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi lá no 10º semestre, no último semestre. E o projeto de pesquisa foi no 8º semestre, lembro bem. E, olha que interessante, experiência própria. O meu projeto de pesquisa foi num tema que não teve nada a ver com o meu trabalho de conclusão de curso, com o artigo que eu fiz no final do curso. Então, isso, né, perceba a dificuldade que eu tive. Né? Eu tive que, no meu trabalho de conclusão de curso, sair do nada. Se eu tivesse aproveitado o meu projeto de pesquisa, eu teria já 80% do meu trabalho pronto, porque meu projeto de pesquisa foi muito bem feito. Né? E até o orientador estreou, por que você não vai fazer de acordo com o seu projeto? Eu falei, não, professor, porque é o seguinte, esse tema do meu trabalho de conclusão de curso, ele é um tema novo. Eu falei, na verdade, sobre o novo Código de Processo Civil, que entraria em vigor em 2015. O meu trabalho de conclusão de curso foi em 2014. Então, perceba, né, a visão de que teria uma coisa nova e que seria interessante, que muita gente não tinha falado ainda. Então, eu optei por isso. Mas eu ainda vou desenvolver o meu projeto de pesquisa para transformá-lo no artigo. Mas esse projeto de pesquisa eu vou apresentar para vocês aqui na próxima aula para a gente entender as etapas, certo? Do projeto de pesquisa. Então, pessoal, o projeto de pesquisa é um documento que ele precisa seguir um determinado roteiro e regras de organização. E para fazê-lo, nós temos uma norma específica, né, para nortear esse projeto, lá na NBR 15287, certo? No entanto, para seguir as regras, antes é preciso planejá-lo. Primeiro, tema da pesquisa, certo? É o passo inicial do projeto, é a seleção do tema. E essa escolha ela está vinculada a muitas condições. Primeiro, ao interesse pessoal. Vou citar para vocês aqui a minha vivência, né? O meu gosto, né? E aí vocês vão, claro, no decorrer do curso, né, tendo acesso a inúmeras outras disciplinas, né, criando essa familiaridade com essas outras matérias, com esses outros ramos do direito. Mas a disciplina, né, o ramo do direito, em que me apeteceu muito, né, que assim, eu fiquei apaixonado e ainda sou até hoje, né, é o direito penal e o processo penal. São as ciências criminais. Então, primeiro ponto, primeira condição, interesse pessoal. Como eu já tinha estagiado no escritório
que tinha muita prática criminal, né, voltado para a parte criminal, então eu já identifiquei esse gosto. Pronto, interesse pessoal meu, a área criminal. Segunda condição, necessidade profissional. Eu sempre tive a intenção de seguir na área criminal. Então eu falei, isso pode me ajudar, né? Depois, numa especialização, né, como me ajudou na especialização que eu tenho em ciências criminais, né? Pode me ajudar muito ainda no futuro mestrado, né, que a gente tem em vista, né, e depois no doutorado, né? Enfim, exigência acadêmica, né? Foi uma exigência acadêmica? Também foi uma exigência acadêmica. Enfim, dentre várias outras condições, né? Bom, tenho mais facilidade, Vinícius, com a área eleitoral. Ótimo, perfeito. Já trabalho nessa área eleitoral. Ótimo. Não, minha área é a trabalhista. Eu gosto muito. Estou estagiando na área trabalhista, né? Enfim, é essa área que eu quero seguir. Perfeito, sem problema. Isso está vinculado a condições de cada um, certo? Então, o que há em comum entre condições é que haja, principalmente, olha que interessante, disponibilidade de material bibliográfico para agregar maior conhecimento sobre o assunto e compreender os avanços obtidos em relação a ele, certo? Então, tem que ter essa ligação com o material bibliográfico, que ele vai poder agregar maior conhecimento sobre o assunto que a gente pretende compreender, certo? E também identificar se há alguma lacuna naquele tema que está sendo investigado, para que possamos aprofundar ainda mais por meio do estudo científico. Então, olha que interessante, né? Eu preciso ter uma disponibilidade de material bibliográfico, né, para poder identificar se há alguma lacuna naquele tema, certo? Para eu poder identificar essa lacuna e assim poder fazer o meu estudo científico, fazer a minha pesquisa, certo, pessoal? E aí eu poder fazer a minha pesquisa. Ok? Vamos lá. Chaves, ele explica que para delimitar o tema é preciso fracionar a realidade para melhor estudá-la e levantar os seguintes aspectos. Primeiro, o aspecto material, o tema em si e os aspectos que será estudado, certo? O aspecto formal, tempo, lugar, modo onde vai ser pesquisado, certo? O aspecto histórico, tá? Quais os estudos já realizados sobre ele? Então, vou poder fazer essa pesquisa, né? Quais são os estudos que já foram realizados sobre esse tema? E o aspecto crítico. É interessante esse aspecto, o valor e utilidade dos estudos e conclusões apresentados por outros pesquisadores do assunto. Então, perceba que para definirmos o tema, a gente precisa fracionar a realidade, sair ali do todo e fracionando a realidade, e identificar os seguintes aspectos: o aspecto material, o aspecto formal, o aspecto teórico e o aspecto crítico, né? E esse aspecto crítico, analisarmos qual a utilidade dos estudos e das conclusões que foram apresentadas por esses outros estudiosos acerca do assunto. Então, é relevante esse tema? É interessante pesquisar esse tema? Muita gente já pesquisou sobre esse tema, então é interessante ainda continuar com essa pesquisa? Não é um tema batido, né? Então, isso tudo a gente precisa analisar para definirmos e para delimitarmos o tema, certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Até aí tá tranquilo, né? Bem fácil. Vamos aqui agora. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper.
Vamos aqui agora para a formulação do problema. A formulação do problema, pessoal, é uma das partes mais importantes do nosso projeto, porque é aqui nele que nós vamos respondê-lo. Ó, claro, a partir dele é que nós vamos respondê-lo, né? Levantando nossas hipóteses. Mas, para respondê-lo, lembra que o problema é em forma de pergunta, né? Mas, para respondê-lo, é necessário que se organize os procedimentos, pois a intenção é chegar a uma resposta ao fim da investigação. Então, delimita o tema, problema em forma de pergunta, para chegarmos a uma resposta ao fim dessa investigação. Então, o problema da pesquisa ele será, portanto, uma situação delimitada a uma condição que permita sua investigação. Uma sugestão bastante utilizada é que se inicie o problema em forma de pergunta, né? A maioria dos autores orienta formular problema com forma de pergunta, né? Tendo como orientação os aspectos delimitadores necessários para colocar essa pesquisa dentro de uma condição viável, certo, pessoal? Então, um exemplo para vocês, né? Eu queria, na minha pesquisa, falar sobre a aplicabilidade do novo Código de Processo Civil no Código de Processo Penal. E aí eu levantei a seguinte questão, né, quando eu estava lá projetando, né, essa pesquisa. Eu levantei a seguinte questão. É possível a aplicação do novo Código de Processo Civil no Código de Processo Penal? É possível aplicar o novo Código de Processo Civil no Código de Processo Penal? Isso é possível? Pronto, ó. Levantei uma pergunta. Problema fácil. Eu queria falar sobre o processo civil e o processo penal. Levantei uma pergunta. Mas eu poderia fracionar ainda mais essa realidade, né? Então, o que eu poderia fazer? Aí, o que eu pensei? É possível, né, aplicar o princípio do contraditório que está previsto lá no artigo 10 do novo Código de Processo Civil, no artigo 156 do novo Código do Código de Processo Penal. Perceba que eu fracionei ainda mais, delimitei ainda mais o tema. Por quê? O novo Código de Processo Civil no processo penal ficaria um tema muito grande, né? Um problema muito gigante. O novo Código de Processo Civil tem mais de 1000 artigos. O Código de Processo Penal tem inúmeros artigos. Ficaria uma pesquisa infinita. Então eu fiz isso, delimitei ainda mais, transformei o problema numa pergunta, certo, pessoal? E avançando, cheguei na fase de levantamento das hipóteses, tá? Que vai ser a tentativa de dar uma resposta ao problema formulado. Então você não terá neste momento como dar uma resposta comprovada, até porque eu não fiz minha pesquisa ainda. Perceba que a gente está no projeto, né? Uma intenção investigativa vai nortear a nossa pesquisa. Então eu não tenho ainda como dar uma resposta comprovada, né? Isso vai ser possível só depois da investigação. Porém, é possível elaborar uma resposta provisória para ser demonstrada. Então, o que eu fiz? Trazendo aqui o exemplo próprio para ficar mais fácil para a gente. Então, o que eu fiz? Pergunta. É possível a aplicação do artigo 10, que fala sobre o princípio do contraditório, no artigo 156 do Código de Processo Penal? Pronto. Pergunta. Aí eu comecei a levantar as hipóteses. Como fixei uma diretriz, certo? Que foi me dando uma orientação para coletar os dados. Comecei a fazer a minha pesquisa, né? Fui pesquisando. Há essa possibilidade na doutrina, né?
Há essa possibilidade por meio da analogia, né? Tenho como aplicar isso? Pessoal, o interessante aqui não são esses conceitos, tá? De analogia, novo Código de Processo Civil, princípio contraditório, etc. Que isso vocês vão ver depois. O que é interessante aqui é o todo, né? Como delimitar o tema, problemas, né? Levantamento de hipóteses. Aí eu comecei a fazer a pesquisa, né? Nas doutrinas, nos autores mais conceituados, né? Na nossa doutrina pátria. E comecei a identificar que sim, era possível a aplicação do novo Código de Processo Civil. Perceba que ainda eu não comprovei, né? Mas eu levantei algumas hipóteses, né? Algumas respostas provisórias. E Chaves elucida que a função da hipótese é fixar uma diretriz para a pesquisa, tanto no sentido prático, orientando a coleta de dados, quanto no sentido teórico, coordenando os resultados em relação ao paradigma definido para o estudo. Depois disso, nós temos os planos provisórios da pesquisa. Nessa etapa, você deve pensar: o que eu pretendo alcançar com esse estudo? Eu fiz a mesma pergunta. O que eu pretendo alcançar com esse estudo? E isso vai ser o objetivo da pesquisa, certo, pessoal? Perceba que não é seu objetivo, mas sim o objetivo da pesquisa. Isso tem que ter em mente, tá? Então, farão parte desse plano, as fontes que servirão de referência para o estudo, o que requer uma seleção do material bibliográfico, sua leitura e fichamento. Lembra lá da aula de fichamento? Né? Nessa parte é quando eu vou começar a definir o objetivo da minha pesquisa. Certo? É onde eu vou possibilitar o plano, né? O plano das fontes que vão servir de referência para o meu estudo. Lembra que eu falei que agora eu vou começar a analisar a doutrina, vou começar a pesquisar sobre julgados da matéria, né? Trazendo para a minha pesquisa. Então, comecei a buscar livros, artigos científicos, comecei a pesquisar também na jurisprudência, né, sobre julgados, se os tribunais superiores já tinham se debruçado sobre a matéria, certo? Então, eu comecei a fazer esse levantamento do material bibliográfico. Comecei a fazer as minhas anotações, o meu fichamento, certo? Então, deverá ser previsto e expresso no projeto a forma que você pretende obter as informações para verificar as hipóteses, né? Então, fará uma observação intensiva num local selecionado para a pesquisa, ou vou fazer um estudo de caso, vou fazer um estudo de campo, né? Ou pretende aplicar questionários, vou aplicar questionários aqui para o pessoal, para os meus entrevistados. Vou recorrer a entrevistas, vou pesquisar em bibliografias, né? Vou pesquisar em documentos, né? Haverá necessidade de obtenção de material documental? Então, tudo isso nesse plano provisório da pesquisa. Então, perceba que são aspectos que precisam ficar bem esclarecidos, pois, em geral, existe um tempo pré-determinado, conforme eu falei para vocês no início da aula, certo? Então, finalmente, deve fazer parte desse plano como os dados serão organizados e interpretados e também qual o orçamento. Então, pessoal, é interessante ainda, se vocês forem utilizar orçamento, né, financiamento de pesquisa, principalmente por órgão público, né, que vocês precisam dizer onde vocês vão investir aquele dinheiro. Então, para a pesquisa de vocês, né, vocês precisam de um financiamento público. Perceba que é um dinheiro público, dinheiro do povo. Então, vocês precisam dizer onde esse dinheiro vai estar sendo investido, certo? Então, isso também tem que ser oposto na pesquisa, apresentado na pesquisa, certo? Então, em geral, nos estudos acadêmicos, esse item é previsto como uma forma de exercício.
né? Então, uma vez que os custos da pesquisa geralmente vai ser por conta própria, né? Por conta de vocês, né? Por nossa conta, por conta do pesquisador. Então, no caso de um estudo em que receberá ou que estará requerendo financiamento, ó, esses recursos, né, tem que ser bem pensados e tem que ser bem organizados para identificarmos onde nós vamos alocá-los, né? Vai ser na aquisição de materiais para nossa pesquisa, viagens, ou precisar fazer uma viagem, então eu tenho que colocar todos esses gastos lá no meu orçamento, certo? Então, esses passos são todos encadeados. Perceba que as ideias são todas concatenadas. Por quê? Do tema, ó, do tema se extrai o quê? O problema, certo? Ó, que do problema leva para as hipóteses. Então, tema, problema, hipóteses, dos quais decorre a forma como os dados serão obtidos, o nosso planejamento. Como os dados vão ser colhidos? O tempo que isso vai ser efetivado e os custos. Então, esse fluxo tem que ser obedecido. Tema, problema, hipóteses, como nós vamos obter os dados, o tempo que vai ser preciso para fazer a pesquisa e os custos que eu vou precisar ter para fazer a pesquisa, os custos que eu vou ter para fazer a pesquisa. Então, esse fluxo tem que ser obedecido. E a pesquisa, pessoal, ela tem que ser organizada em 4 etapas. Vamos ver cada uma. Primeira, a preparação, né? Aqui nós estamos falando já de pesquisa, ó. A fase de preparação é o momento em que o investigador define o tema a ser investigado, a ser pesquisado, e realiza a revisão bibliográfica para conhecer o atual estágio dos estudos sobre o assunto e descobrir se há fontes de informações disponíveis para que seja viável a nossa pesquisa. Segundo, ó, elaboração do projeto. Na etapa seguinte, o pesquisador organizando o seu plano ou projeto de pesquisa, elemento fundamental para esse processo, certo? E aí obedecendo todos os prazos. A execução do planejado, né? A terceira etapa, ó, pode ser compreendida como a etapa de execução do projeto. E ocorre quando os dados vão ser coletados, né? Qual tipo de pesquisas que vocês vão realizar para coletar esses dados? Pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, né? Estudo de campo, estudo de caso. E a elaboração do relatório final. É a quarta e última etapa que vai ser a nossa redação final. A elaboração do relatório final, quando vão ser apresentados os resultados do estudo dentro das normas da ABNT, né? Então, perceba que tudo deve ser apresentado de acordo com as normas da ABNT, certo, pessoal? Visando a sua apresentação à instituição, né? Ou para onde vocês vão estar destinando o artigo científico ou a monografia, ok? Belezinha? Então, essa aqui, bem fácil, bem simples, foi a nossa aula 3.2, ok? Bem fácil, falei para vocês que era bem tranquila, né? Onde nós entendemos a pesquisa qualitativa, quantitativa, né? Os dados quantitativos e qualitativos, e vimos também o fluxo da pesquisa, né? Do projeto de pesquisa, ok? Agora nós vamos falar sobre a pesquisa bibliográfica e documental, certo, pessoal? Gente, só pedir para vocês 5 minutinhos para eu ver aqui essa questão da minha câmera aqui e dos slides, certo? Só um minutinho que eu vou fechar aqui a câmera e o áudio para ver se eu consigo organizar essa câmera aqui, porque eu acho que ela está sem foco aqui, certo? Só um minutinho para a gente começar a falar sobre a aula 3.3, que é sobre pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, ok? 5 minutinhos, tá? Bem rapidinho, só um momento.
Gente, vocês estão conseguindo me ver direito aí? Tranquilo? Porque eu acho que tá sem foco aí. Mas se vocês tiverem, eu não consegui ajeitar aqui não. Mas Eu tô vendo. Oi? Tá bom, não. Tá bom, não. Tá tranquilo? Eu também. O meu tá ruim. Ótimo, então vamos avançando. Eu acho que tá beleza, né? Vocês estão conseguindo ver os slides e me vendo também aí, tá ótimo. Mas os slides é o principal. Se vocês estiverem conseguindo ver os slides, tá ótimo, tá tranquilo. Vamos lá. Tô vendo vocês. Ótimo, perfeito. Eu pensei que tava um problema na câmera aqui, mas eu consegui, né? Enfim, vamos lá, vamos avançando, tranquilo. Pessoal, já na sessão 3.3, nós vamos falar de um tema que nós já falamos, né? Por isso que essa aula hoje está conjunta, né? Porque foi um tema que nós já falamos lá na unidade 2. Então, bem fácil, bem tranquilo também. Claro que nós vamos ver aqui com alguns acréscimos, né? Com algumas outras especificações. Vamos nessa. Pronto. Vamos apresentar hoje a pesquisa bibliográfica, certo? E a revisão bibliográfica no processo de investigação científica, as características da pesquisa bibliográfica, né? As características também da pesquisa documental. Então, a realização da pesquisa ela exige escolhas do investigador, mas para isso precisa conhecer quais as possibilidades existentes a fim de atender os objetivos da pesquisa, né? Então, aqui mapa interessante do processo de pesquisa, né? Reforçando aquela nossa última aula que acabamos de ver, né? Nós temos o processo da pesquisa, que requer conhecimentos técnicos e teóricos, a definição do paradigma, lá, na aula da semana passada, que irá estabelecer os procedimentos metodológicos, a organização do fluxo de pesquisa, né? O plano com as etapas do processo, né? E aqui, nesse outro bloco agora, nesse outro bloco, nós temos aqui, ó, a definição do tema, problema, hipóteses, definição das fontes bibliográficas que nós acabamos de ver, definição dos procedimentos conforme o problema da pesquisa, né? Haverá coleta de dados em campo, haverá análise documental, onde será, quem será contactado, qual tempo, com quais recursos financeiros nós vamos utilizar para fazer a nossa pesquisa. Então, perceba esse mapa de como é o processo de pesquisa. Certo, pessoal? Vamos lá. E nessa aula anterior que nós acabamos de ver, né, nós vimos aspectos fundamentais para a elaboração do projeto de pesquisa. Nós vimos também o pensamento científico e seus paradigmas, né, na aula da semana passada. Vimos também pesquisa qualitativa e quantitativa e o fluxo da pesquisa e elementos do projeto. O objetivo dessa aula é compreender como utilizar a pesquisa bibliográfica e documental para atender ao objetivo do estudo, né? Então, os conteúdos são as características da pesquisa bibliográfica e as características da pesquisa documental como opções para a nossa pesquisa. Vamos também identificar as diferenças de pesquisa bibliográfica, levantamento bibliográfico, revisão bibliográfica e o estado da arte. Primeiro ponto, a pesquisa bibliográfica. Vocês já sabem disso porque vocês estudaram sobre isso. Pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que visa responder a um problema. Lembra aí? Tema, problema, ó, em forma de pergunta. Então, pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que visa responder a um problema com a utilização de material bibliográfico. Então, vou utilizar material bibliográfico. Estudos e análises científicas que, por conseguinte, passaram pelo crivo da ciência para ser apresentados à sociedade. Então, pessoal, tudo que nós temos nos livros, nos artigos científicos, por exemplo, aquilo passou pelo crivo da ciência, né? Então, é uma fonte secundária. Então, isso é uma pesquisa bibliográfica, né? Nós vamos utilizar de estudos e de análises científicas que já foram pesquisadas. Está prontinho ali para a gente poder analisar. Pessoas, autores, pesquisadores, cientistas já investigaram esse problema antes e está pronto ali para nós, né?
para a gente poder analisar, identificar alguma lacuna, certo? Então, pesquisa bibliográfica, simples, fácil. Nós temos o levantamento bibliográfico, que se refere ao procedimento utilizado pelo pesquisador e necessário para todo Parou, professor. Estou ouvindo sua voz, não. Eu também não. Tá sem Agora áudio. ficou Acho mudo. que caiu. Então, em Acho cima da que o mesa dele não tem um caiu. cabo branco? A internet dele deve ter caído. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ouvindo? Não, vai lá. Eu falei até qual ponto. Agora sim. Eu falei até qual ponto. Vocês sabem me identificar aí? Eu falei do Agora a gente não tá te vendo, nem você, nem os slides. Peraí, só um momentinho. Vendo só Eu tô ele. vendo, agora os slides não. Vocês estão vendo os slides? Sim. Ótimo. Agora voltou ao Sim. normal, professor. Vocês estão me vendo agora? Sim. Sim. Ótimo. Eu falei Silver slide. até onde? Eu falei até onde aí? Porque deu um erro aqui. Eu falei até onde? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu falei sobre levantamento bibliográfico? Falou que a gente já tinha visto na outra aula, né? Falou. Ótimo, ótimo. Só porque o sistema caiu aqui e eu queria saber da onde eu parei, entendeu? Mas foi mesmo. Pronto. Então vamos lá, vamos falar de novo aqui do levantamento bibliográfico, né? Só por desencargo de consciência mesmo. Vamos lá. Então, levantamento bibliográfico, pessoal, falando novamente aqui, tendo em vista que caiu aqui o sistema, é o seguinte. Ele, né, visa o quê? Selecionar o material bibliográfico disponível para optar pelas fontes mais adequadas ao estudo que se pretende empreender. Então, não é possível que a gente pegue todos os autores, né, faça a colheita de todos os autores referentes, por exemplo, ao tema violência doméstica, para a gente fazer a nossa pesquisa, que senão a gente não vai terminar nunca. Né? Eu tenho que, primeiro, buscar os autores mais conceituados sobre o assunto e aqueles que atendam ao paradigma que, por mim, foi definido para o estudo. Certo? Tranquilo? Bem fácil, bem tranquilo. Já falei sobre isso aqui, só reforçando. Nós temos também a revisão bibliográfica, que muitas vezes é confundida com o levantamento. Nela compreende a fase de leituras
por meio do qual o pesquisador agregará conhecimento sobre o objeto de estudo. Então, nessa fase de revisão bibliográfica é onde nós vamos ler, né? Começar a ler todos os materiais que foram definidos, que foram selecionados. Então, perceba, levantamento bibliográfico, vou selecionar os autores, né, para a minha pesquisa, definindo os autores mais conceituados sobre o assunto e aqueles que atendem a um paradigma que, por mim, foi definido para o estudo. No segundo ponto, eu vou começar a compreender a leitura, começar a efetivamente ler, né, esses autores, certo? Essa é a parte de revisão bibliográfica. Nós temos o estado da arte. Essa expressão acompanha um momento na realização da pesquisa, na qual o pesquisador conhecerá as produções relacionadas ao tema que pretende investigar. É onde ele vai conhecer, vocês, como pesquisadores, vão conhecer tudo que se tem relacionado ao tema. Como foi historicamente constituído, quais os avanços em relação ao estudo científico sobre ele. Então, nós falamos aqui de violência doméstica, né? Como que se deu a criação da Lei Maria da Penha, foi por qual motivo, em que ano, né? Como se deu o processo legislativo de criação dessa lei, né? Um tema que nós aqui, enfim, colocamos para exemplificar, né? Quais são as relações que se tem sobre a lei e os estudos que tem sobre essa lei? Tem muitos ensaios doutrinários, tem muitas pesquisas científicas sobre esse tema. Então, como tem sido compreendido pelos principais estudiosos? Quais os enfoques têm sido prioritariamente utilizados nos estudos? Quais são, interessantes isso aqui, ó, quais são as lacunas? Quais são as lacunas em relação ao conhecimento produzido? Do que ainda nós não falamos, né? Uma vez eu apresentei um trabalho, né, sobre a aplicação da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos. Comecei a refletir sobre: é possível a aplicação da Lei Maria da Penha, destinada às mulheres, para as relações de casais homoafetivos? É possível? Né? Então, identifiquei uma lacuna e comecei a refletir sobre esse tema. Né? Então, quais as dúvidas existem? Quais impasses, controvérsias? É unânime ou não? Então, o atual estado da arte representa a forma como o conhecimento produzido sobre o assunto está se configurando, pessoal. Como que está sendo posto na realidade, na sociedade, esse tema? Então, esse é o atual estado da arte, certo? E a pesquisa bibliográfica, ela nos oferece meios para responder a problemas conhecidos, como também explorar áreas nas quais o problema não se cristalizou suficientemente, né? Representando um esforço na análise por meio da manipulação de informações. Marconi e Lacardos afirmam que a pesquisa bibliográfica, não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre determinado assunto. Não é um copia e cola, tá? Vou copiar e colar, não. Ela propicia, segundo as autoras, um exame do tema sob um novo enfoque. A partir da leitura daquele tema, vocês vão analisar ele sobre uma nova perspectiva, sobre uma nova roupagem, certo? O que favorece conclusões, obviamente, inovadoras, certo, pessoal? Então, para que a pesquisa bibliográfica cumpra essa finalidade, o pesquisador não poderá restringir sua pesquisa a um único e tampouco autor, né? E nem transformar o seu trabalho numa soma de citações, por mais que pertinentes elas sejam. Não posso fazer isso, porque senão vai ser um trabalho copiado e colado do outro autor, né? Vou estar reproduzindo um outro texto. E Lima elucida que o pesquisador deverá explorar o material bibliográfico reunido, saber articular as ideias, como essas ideias vão se entrelaçar, né? De forma a dispor de elementos que lhe permitam concretizar não apenas um estudo de caráter descritivo, mas atingir um nível analítico da questão, reforçando tudo que nós já falamos, né? Então, um aspecto que ainda merece destaque é que muitas vezes o pesquisador
creio não haver necessidade de tanto rigor metodológico ao realizar uma pesquisa bibliográfica. Lei do engano, né? A pesquisa bibliográfica, ela deve seguir os mesmos procedimentos de qualquer outro tipo de pesquisa, pessoal. Uma vez que o objetivo é o quê? Racionalizar o processo com vistas de clareza sobre os objetivos que a gente pretende alcançar no nosso estudo, né? E o problema que a gente pretende responder. Então, tem que ser um processo racionalizado, né? Uma vez que o objetivo é sempre racionalizar o processo para ter clareza naquilo que nós estamos estudando. Bem fácil, tranquilo. E a racionalização do processo de pesquisa, ela se dá por etapas. Vejamos. Elaboração do projeto de pesquisa. Vamos lá. Consiste na escolha do assunto, na formulação do problema de pesquisa e na elaboração do plano que visa buscar as respostas às questões formuladas, certo? Então, norte para a nossa pesquisa, uma intenção investigativa, projeto de pesquisa, né? Onde nós vamos escolher o assunto, formular o problema, levantar as hipóteses, né? Plano provisório, né? Que vai visar buscar responder às questões formuladas, né? Nosso problema. Na segunda etapa, nós temos a investigação das soluções, certo, pessoal? E nesse procedimento, nós temos a fase comprometida com a coleta de documentação, e envolve dois momentos distintos: levantamento da bibliografia e levantamento das informações contidas na bibliografia. É o estudo dos dados, das informações que nós escolhemos no material bibliográfico. Então, deve salientar que os resultados da pesquisa dependem o quê? Da quantidade, da qualidade dos dados que foram coletados. Então, a nossa pesquisa só vai ser uma pesquisa boa, certo? De acordo, mediante com a qualidade dos dados que nós coletamos. Nós temos a análise explicativa das soluções, né? Procedimentos. Consiste na análise da documentação, no exame do conteúdo das afirmações, onde nós vamos fazer a análise daquilo que foi colhido. Esta fase não está mais ligada à exploração do material pertinente ao estudo. É construída sobre a capacidade crítica do pesquisador para explicar ou justificar os dados ou informações contidas no material selecionado. Pessoal, essas etapas, eu afirmo para vocês que elas vão se dar de forma naturalmente, né? Quando vocês começarem a pensar num tema, a pensar num problema, logicamente vai vir já uma possível resposta, de acordo com as pesquisas que vocês vão estar realizando, né? Uma leitura, ou por meio de fichamento, para identificar os dados que vocês estão colhendo, né? Para organizar, documentar tudo isso. Então, é de uma forma natural, isso acontece. De acordo com que nós vamos fazendo isso de forma reiterada, né? De uma forma muito corrente, isso vai ficando natural, né? Isso torna muito fácil quando nós vamos fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, nossa monografia. Na outra etapa, nós temos a síntese integradora, certo, pessoal? A síntese integradora é o produto final do processo de investigação, resultante, da análise e reflexão dos documentos. Compreende as atividades relacionadas à apreensão do problema, investigação rigorosa, visualização das soluções e sínteses, né? É o momento de conexão do material de estudo para a leitura, anotações, indagações e explorações, cuja finalidade consiste na reflexão e nas proposições de soluções. É onde nós vamos conectar aquilo que nós escolhemos nas nossas pesquisas com a finalidade de propor soluções. É a etapa de síntese integradora. E aí Lima sugere alguns critérios para a seleção dos materiais. Primeiro, priorizar os títulos originais em detrimento das traduções, né? Então, um exemplo. Eu quero falar sobre provas no processo penal. Ao invés de buscar
um autor mais atual, que posso buscar um autor mais atual, isso é óbvio, posso, claro, não tem problema, né? Eu também, melhor dizendo, reformulando, né? Eu posso pesquisar no autor mais atual, mas também posso pesquisar num autor mais clássico, né? Por exemplo, quero falar de prova no processo penal, eu posso pesquisar em Malatesta, em Mittermeier, né? Eu posso ainda pesquisar, né, num autor mais atual, que é brilhante também, em Aurí Lopes Júnior, em Nestor Távora, enfim, né, sobre provas no processo penal. Então, eu posso priorizar os títulos originais em detrimento de traduções. Posso priorizar também autores clássicos em detrimento de releituras elaboradas por terceiros, né? Tem autores hoje que só fazem releitura de outros autores. Eu posso buscar na fonte, autores clássicos, né? Isso dá robustez ao nosso trabalho. Ler obras mais gerais antes de chegar às obras específicas. Evitar ensaios, materiais de natureza jornalística, né? Enfim, que jamais vai poder fundamentar as nossas conclusões, né? Vou basear meu trabalho numa matéria de jornal. Não, tem que ter um estudo que passou pelo crivo da ciência. Não desprezar artigos publicados em periódicos técnicos, científicos, né, indexados, ou em anais de reuniões acadêmicas, né, priorizar os autores renomados no assunto, ou especialistas no assunto, né, de reconhecimento nacional e internacional. Não conhecendo o autor, buscar o seu currículo em produções, buscando indícios de maturidade técnica e científica. Na aula passada aqui nós apresentamos alguns paradigmas, né? E nós falamos de vários autores, né? Falamos de Marx, falamos de Claude Lévi-Strauss, né? Falamos também sobre Augusto Comte, né? Saint-Simon, enfim. Se eu não conheço o autor, vou buscar o seu currículo, as suas produções. Estudar criteriosamente o texto, visando dominar a terminologia utilizada pelos autores, com a intenção de aumentar a qualidade nas avaliações dos materiais consultados, né? Estudar criteriosamente o texto, fazer minhas anotações, fazer os fichamentos, resumos, né? Resenhas, enfim. E aí chegamos na pesquisa documental, que nós também já vimos, né? E Ludwig explica que os documentos como fonte de pesquisas, diferentemente lá das pesquisas bibliográficas, né? Então, pesquisa bibliográfica é uma coisa, documental é outra. E puxo essa diferenciação também, porque na prova, né, teve gente que confundiu os conceitos de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Uma coisa é diferente da outra. Então, Ludwig explica que os documentos como fonte de pesquisa revelam-se como fontes ricas e estáveis, podendo ser consultadas várias vezes, o que serve para complementar a informação obtida por outros meios técnicos. Vamos lá. Pesquisa documental. Vamos nessa. A pesquisa documental, pessoal, é conhecida também como pesquisa de fontes primárias. Por que fontes primárias? É primária uma vez que os materiais são obtidos de forma direta e feitos pelo próprio autor da pesquisa. Primária uma vez que os materiais são obtidos de forma direta e feitos pelo próprio autor da pesquisa. Vou dar exemplo para vocês daqui a pouco. Também são considerados como primários aqueles materiais escritos que são analisados de forma direta pelo pesquisador. Diferentemente da pesquisa bibliográfica, eu já citei, que trabalha com fontes secundárias, de modo que as fontes secundárias são produzidas por outros, sendo acessadas pelo pesquisador, mas cujo tratamento inicial não foi feito por ele. Exemplo de livros, né? A característica principal da pesquisa documental, é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, que podem ser escritos ou não, e que, inclusive, podem ser recolhidos no momento em que o fenômeno acontece, por exemplo, um registro fotográfico. Então, estou com a máquina fotográfica e registrei um momento ali, uma determinada situação, um documento que foi registrado no momento, data, horário, tudo certinho, certo? No momento em que o fenômeno está acontecendo.
A pesquisa documental se refere ao exame de materiais, que não receberam qualquer tratamento analítico, diferente da pesquisa bibliográfica. Então, a pesquisa fundamental é importante, certo? Porque ela recupera dimensões históricas da realidade. Muitos registros, pessoal, são verdadeiras relíquias no que se refere ao resgate histórico, certo? E como se deu a organização da sociedade. Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre o período colonial aqui no Brasil, né? Vou pesquisar em documentos, né, históricos. Quero saber como se deu a abolição da escravatura no Brasil. Vou pesquisar também em documentos históricos. Vou fazer esse resgate histórico, reconstruir a forma de organização da sociedade na época, né? Então, quero também entender sobre o período da ditadura militar. Vou pesquisar em documentos para saber como se deu o período ditatorial no Brasil, né? Outro exemplo, é possível compreender a condição de uma empresa no mercado atual, por meio de uma análise da sua documentação contábil ou análise dos relatórios anuais de desempenho. Então, eu quero pesquisar sobre uma empresa, né, e sua condição numa cidade, por exemplo. Então, eu posso fazer uma pesquisa lá nos seus relatórios contábeis, né? Claro, se a empresa permitir, né? Nos seus relatórios anuais de desempenho, seu lucro, eu vou estar acessando documentos, certo, pessoal? Vou estar acessando um documento contábil, um livro contábil, um relatório anual, certo? Então, as fontes documentais, elas podem ser organizadas da seguinte maneiras: arquivos públicos, né? Arquivos de tribunais, cadastro de funcionários, legislação, estatuto, ofícios, relatórios, projetos de lei, né? RG, registro de nascimento, registro de óbito, de casamento, escritura de compra e venda de imóvel, fotos, documentários, isso tudo são documentos de arquivos públicos. Nós temos também os arquivos particulares, documentos, correspondências, né, fotografias, pinturas, mapas, plantas, autobiografias, vestuários, certo, pessoal? Então, fontes de pesquisas de documentos, né? Nós temos também as fontes estatísticas, que são os dados organizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. Nós temos também o IBOP, né, aquelas pesquisas de opinião pública, enfim, as secretarias estaduais e municipais, que também elaboram fontes estatísticas, né, dados do município, dados do estado, certo? Por exemplo, bem atual, a evolução do número de mortes no tocante à pandemia do coronavírus aqui no Brasil, né, apresentada por meio de gráficos, de fontes estatísticas, documento. Então, vale destacar também que são considerados documentos, registros iconográficos, né, como estampas, gravuras, fotos, mapas, filmes, né, não restringindo os documentos, né, as fontes documentais, às fontes escritas, certo, pessoal? Então, deixa eu abrir para vocês aqui. É interessante também a gente analisar que a característica principal da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, sejam eles escritos ou não, certo? E elas podem ser recolhidas no momento em que o fenômeno acontece, certo? Então, é preciso identificarmos as diferenças da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental, certo? Então, a pesquisa bibliográfica, para a compreensão de outras questões, né, é sobre os métodos existentes para análise do processo. Então, se dá com fontes secundárias. Já a pesquisa documental se dá em fontes primárias, aquela que não passou pelo crivo da ciência, não teve uma análise científica, certo?
Beleza, pessoal? Tranquilo. Há alguma pergunta, há alguma indagação, né? Há alguma questão? Bem fácil, né? Isso nós já vimos na unidade 2, apenas reforçamos aqui, né? Certo? E outra coisa interessante falar para vocês, eu até esquecendo aqui, que uma pesquisa, ela pode sim somente ser respondida, somente feita com pesquisas documentais e com pesquisas bibliográficas, né? Claro, de acordo com o objetivo que você quer almejar. Então, é possível, sim, fazer uma pesquisa fundada, né, em fontes bibliográficas e documentais sem problema algum, certo? Beleza, pessoal? Não tem, tranquilo. Não tem problema, é super tranquilo, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês, certo? Lembrando que na próxima aula eu vou estar apresentando, né, a aula sobre ainda projeto de pesquisa, né, como elaborar um projeto de pesquisa. Eu vou estar apresentando para vocês 2 tipos de projeto de pesquisa, né, em direito e também na área de saúde, para a gente ver essa diferença, né, de como é feito um projeto de pesquisa, certo? E outra coisa que eu lembrei aqui, eu quero passar para vocês. Eu vou estar disponibilizando no AVA, certo? Na seção 3.4, certo? Uma atividade, beleza? Para vocês enviarem para mim, por e-mail, até a semana que vem, né? Até a terça-feira da semana que vem. Terça-feira cai no dia 19, dia 19 da semana que vem. Então, vocês vão ter aí uma semaninha para fazer essa atividade que é bem simples, bem tranquila, bem fácil, tá? Na seção 3.4, eu vou colocar lá a atividade. Ela vai estar super explicada, certo? Bem fácil. Eu vou reforçar também para nossa colega Daniela, né, para ela colocar no grupo para vocês também sobre esse trabalho, né? Ele vai ter o valor de 1.500 pontos, né? Que é o trabalho da nossa segunda unidade, né? E aí eu vou estar passando para vocês, ok? Então, fiquem atentos aí. Amanhã eu vou estar disponibilizando lá na unidade, na seção 3.4, unidade 3. E eu também, nesse arquivo, vou estar explicando lá como é que vocês devem fazer, né? E eu também vou estar passando para a nossa colega Daniela, que ela vai estar explicando, né? Vai colocar um texto lá para vocês no grupo que eu vou estar enviando para ela, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês, certo? Se não tiver nenhuma pergunta, tenham uma boa noite. Estou disponível lá no WhatsApp, por e-mail, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida também. Beleza, pessoal? Oi, Luciano. Entregar até Até dia 19, semana que vem. Ok. Beleza. Professor, Gente, sobre a avaliação vai ser na primeira semana de junho, né? Segunda semana de junho, né? Igual a de Malaquias? dia específico para vocês aqui já. Ó. Dia 9, pode anotar aí, dia 9 de junho. Isso. A de Malaquias é dia 8, a sua é dia 9. Então vai ter só essas 2 avaliações, essa unidade, né? Essa que você vai mandar agora, mais a do dia 9. Isso. Essa que eu vou mandar agora é uma atividade avaliativa de 1.500 pontos, né? É um requisito que nós temos de atividade, né? E também a nossa avaliação. Então, nós temos aí essas duas questõezinhas ainda aí. Uma atividade avaliativa, valendo 1.500 pontos, e a nossa avaliação, certo? Certo, ok. Muito obrigada. Gente, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Se não tiverem, tenham uma boa noite, tudo de bom. Estou à disposição lá também, tanto aqui na aula como lá no WhatsApp, por e-mail também, tá? Fiquem com Deus, boa noite, tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, valeu, tchau.
Boa noite.